Olá, o nosso trabalho é sobre insuficiência renal e o grupo formado por Anne Rodrigues, Liv Ster, Maria Eduarda Andrade e Mariana Serra. Bom, a insuficiência renal é uma doença sistêmica no qual os rins perdem capacidade de realizar diversas funções básicas. Isso, obviamente, vai trazer diversas consequências para o organismo, visto que os rins são um dos órgãos vitais. Então, por exemplo, a manutenção da volemia e da osmolaridade do fluido intracelular vai ser prejudicado, assim como a regulação da concentração de diversas substâncias, como sódio, potássio, fosfato e diversos outros íons, a excreção de produtos derivados do próprio metabolismo, como a ureia e creatinina, a manutenção do equilíbrio ácido-base e também a eliminação de diversas drogas e toxinas exógenas. Além disso, o sistema endócrino também vai ser particularmente prejudicado, visto que os rins atuam na produção de diversos hormônios, como a renina, que está relacionado à regulação da pressão arterial, e a eritropoetina, que está envolvida na formação dos glóbulos vermelhos. Os indivíduos mais propensos a terem a insuficiência renal são aqueles que já possuem determinadas patologias, como, por exemplo, diabetes, hipertensão arterial, visto que os rins atuam na regulação da pressão arterial, então se a pessoa já tem pressão alta, isso vai prejudicar o funcionamento dos rins. Doenças cardíacas, aquelas pessoas que já têm um histórico da doença na família. A idade também é um fator determinante. No Brasil, cerca de 31% dos casos ocorrem em pessoas com mais de 65 anos, ou seja, são pessoas idosas. Tabagismo e aqueles que têm um longo histórico de uso de determinados medicamentos, principalmente analgésicos e alguns anti-inflamatórios não esteroides. A doença é classificada em dois tipos principais, a insuficiência renal aguda e a crônica. A aguda é aquela que ocorre de forma repentina, então os sintomas surgem de forma súbita, cerca de horas ou dias, e ocorre principalmente devido à diminuição da filtração glomerular e também do volume urinário. Só deixando claro que a taxa de filtração glomerular mede a capacidade do rim de filtrar e também de eliminar determinadas substâncias tóxicas. Essa forma da doença é muito comum em pacientes que já estão internados no hospital e que acabam descobrindo que têm, visto que, como eu acabei de falar, ela é causada por diversas outras doenças e, na maioria dos casos, se tratada adequadamente o quanto antes, ela é reversível. A forma aguda da doença é classificada em três causas principais: a pré-renal, a intrarrenal e a pós-renal. A pré-renal é aquela que ocorre antes do rim e afeta principalmente o fluxo sanguíneo que chega até o órgão. Essa é a principal causa da doença, cerca de 30 a 60% dos casos, e como exemplo a gente pode citar hemorragias e a hipovolemia. A intrarrenal é quando ocorre uma lesão direta nos tecidos renais, principalmente no parênquima renal ou nos glomérulos. Como exemplo a gente pode citar principalmente processos infecciosos, como a glomerulonefrite aguda, e a utilização de fármacos nefróticos. A pós-renal ocorre principalmente após a saída dos rins, bloqueando o fluxo urinário. Ocorre em cerca de 10% dos casos, e como exemplo a gente pode citar a hiperplasia prostática benigna e o câncer de bexiga. As principais manifestações clínicas são a oligúria, que é a baixa quantidade de urina produzida e eliminada, a retenção de líquidos, que pode gerar edemas, ou seja, inchaços por todo o corpo, mas principalmente nas pernas, mãos e braços, como a gente pode ver na imagem, dificuldade para urinar, muita dor e ardência, dor na lombar, perda de apetite, falta de ar, náuseas e vômitos, fadiga, confusão mental, urina com espuma, principalmente devido à proteinúria, que é o aumento de proteína na urina, câimbras frequentes e também alteração na cor da urina. Agora falando sobre a insuficiência renal crônica, é aquela forma progressiva da doença no qual ocorre a deteriorização dos néfrons, que são as unidades funcionais dos rins. Infelizmente, na maioria dos casos, ela é reversível porque não ocorre a regeneração do parênquima renal, e para ser classificado nesse tipo de doença, a creatinina sérica precisa estar anormalmente elevada por mais de 3 meses ou a taxa de filtração glomerular menor do que 90 ml por minuto. Ainda existem diferentes tipos da insuficiência renal crônica de acordo com a perda da função renal, como pode ser observado na imagem ao lado. Na verdade, existem 5 estágios da doença, de acordo com a taxa de filtração glomerular dos rins. Então, por exemplo, se o paciente está no estágio 5, a sua taxa de filtração glomerular é menor do que 15 ml por minuto, que já é extremamente grave, e ele já precisa recorrer a tratamentos que vão substituir a função desse rim, como, por exemplo, o transplante ou a diálise, que vai ser explicado posteriormente. A insuficiência renal crônica pode ser classificada como uma doença silenciosa, isso porque o paciente fica ali por meses ou dias sem sentir nada, e aí quando sente é porque já está extremamente prejudicada a função renal. E aí os sintomas eles podem ser muito relacionados com a forma aguda da doença, porém outros podem ser citados, como por exemplo coceira no corpo, a pele muito irritada e seca, dores de cabeça, perda de peso e de apetite, mau hálito, sede excessiva, urina espumosa novamente ou com sangue, que pode acabar gerando anemia, inchaço novamente, acidose metabólica, hiperfosfatemia, que é aumento de fosfato no sangue, e a hipocalcemia, que é a diminuição do cálcio. Bom, agora eu vou falar dos diagnósticos dessa doença e nós temos que, normalmente, eles são realizados por um nefrologista. E o que é levado em consideração são os sintomas, o histórico de saúde e os resultados que são apresentados pelo exame. O histórico de saúde é muito importante porque pessoas que apresentam quadros diabéticos,
elas estão propícias a ter insuficiências renais. Então, saber disso nos leva a achar o problema mais rápido. Então, como um diagnóstico geral, eu trouxe o exame de imagem e a biópsia do rim. Como exemplos de exames de imagem, eu trouxe a ultrassonografia e a tomografia computadorizada, mas deixando claro que existem outros, como a radiografia. Por que esse diagnóstico de imagem ele é importante? Porque ele vai indicar alterações morfológicas no rim. Por exemplo, na insuficiência renal crônica, o rim apresenta uma redução do seu volume, então o diagnóstico vai ser importante para identificar isso. Já no caso da biópsia do rim, nós temos que ele vai ser um exame que vai identificar as doenças renais que outros exames e outras análises não foram capazes de esclarecer. Então, o que vai acontecer? Vai ser retirado um fragmento do rim, que vai ser levado para estudo, aonde pode ser avaliado por meio microscópio o comprometimento das estruturas dos rins, para assim estabelecer um diagnóstico, prognóstico e indicação para iniciar ou não tratamentos. Como um diagnóstico laboratorial, nós já temos o exame de urina, que é muito importante, porque ele vai realizar uma avaliação dos distúrbios dos rins e trato urinário, podendo revelar elementos que vão indicar a anormalidade, como sangue na urina e a presença do cilindro, que pode deixar ela turva, né? Deixar a urina turva. Temos também o exame de sangue, que também é super essencial para que ocorra esse diagnóstico, pois eles vão confirmar a diminuição da função renal e os níveis químicos do sangue, que podem se tornar anormais. Então, o sangue pode ficar moderadamente acídico, o potássio no sangue pode ficar perigosamente elevado, o cálcio e o calcitriol pode diminuir e a ureia e a creatinina tendem a aumentar, o que já entra em dois exames fundamentais para o diagnóstico da insuficiência renal, que é a dosagem de creatinina e a dosagem de ureia, que são considerados marcadores dessa doença e indicam o grau da insuficiência. Bom, agora eu vou estar dando continuidade, aprofundando um pouco mais no diagnóstico laboratorial da insuficiência renal, começando pela dosagem da creatinina, que é uma substância encontrada no sangue e vai estar diretamente ligada ao funcionamento dos rins. Ela é um metabólito originado da fosfocreatina, que é produzida pelas células musculares. Mas essa creatinina, ela também pode ser gerada em menor quantidade pela absorção intestinal da creatinina derivada de alguns alimentos, como, por exemplo, a carne vermelha. Então, nós temos que 98% dessa creatina no nosso organismo, ela é mantida no músculo e entre 1,6 a 1,7 dessa creatina é convertida em creatinina por dia. Então, ela vai ser rapidamente excretada pelos rins e livremente filtrada pelos glomérulos. Algumas observações a se fazer em relação à creatinina é que ela não vai ser nem reabsorvida e nem metabolizada pelo rim, além de que uma pequena proporção dela vai ser secretada pelos túbulos renais. Então, com isso, a gente pode concluir que a concentração plasmática da creatinina não vai depender apenas da função renal, mas também vai depender da dieta e da massa muscular do paciente, que pode variar de acordo com o sexo e a idade. Tendo isso em vista, nós temos aqui os valores de referência. Para mulheres, o recomendado é de 0,5 a 1,1 mg por decilitro e para homens de 0,6 a 1,2 mg por decilitro. Então, nós temos que, quando a creatinina do paciente está elevada, isso pode indicar uma lesão renal, já que esses valores expressivos da creatinina, elas só vão ser expressados quando já tiver uma diminuição de 50 a 60% da taxa de filtração glomerular. Bom, passando então para a determinação laboratorial da creatinina, é comumente realizado através de metodologias que utilizam o princípio da reação de Jaffe, onde a creatinina ela vai entrar em contato com o picrato, que é um sal originado do ácido pícrico, que em meio alcalino vão formar um complexo de coloração vermelho e alaranjado. Em seguida, a gente tem que ter alguns cuidados para que essa determinação seja feita, como por exemplo, o paciente deve evitar a prática de exercícios físicos excessivos durante
cerca de 8 horas antes da realização do exame. Além disso, ele também deve diminuir a injeção de carne vermelha num período de 24 horas, pois com a ingestão dessa carne vermelha, como dito anteriormente, pode dar um valor elevado de creatinina. Em seguida, nós temos aqui um valor encontrado em pacientes com insuficiência renal. Eles variam de 2,5 a 6 mg por decilitro. A creatinina, além de ser um biomarcador para a insuficiência renal, ela também tem sido grandemente utilizada na monitoração após o transplante renal, porque com leves variações no nível de creatinina pode indicar a rejeição do órgão. Bom, agora passando para o próximo biomarcador, nós temos a ureia, que constitui o principal metabólito nitrogenado derivado da degradação de proteínas pelo organismo. Então, nós temos que essa ureia ela vai ser transportada pelo plasma até chegar aos rins para ser filtrada. 90% da ureia é excretada pelos rins e o restante é eliminada pelo trato gastrointestinal e pela pele. Então, quando os rins eles funcionam inadequadamente e param de filtrar o sangue da maneira correta, a gente tem a concentração da ureia no sangue. Isso se dá porque há uma grande perda da taxa de filtração glomerular. Então, nós temos aqui os valores de referência que variam de 13 a 43 mg por decilitro em adultos, e em pacientes com insuficiência renal, nós temos a ureia variando entre 54 a 128 mg por decilitro. Em relação à dosagem da ureia, nós temos que a dosagem dela vai se basear em técnicas enzimáticas colorimétricas. A grande maioria dos testes emprega a enzima urease, que vai degradar a ureia em íons de amônio e dióxido de carbono. Em seguida, a gente vai ter a quantificação do íon de amônio e vai ser nessa fase que vai acontecer o monitoramento da variação cromática, que vai determinar o valor da ureia. Outro teste que é recomendado a ser feito é a dosagem de albumina, porque quando a albumina está em níveis elevados na urina, é necessário que a gente faça o rastreamento, para que na maioria dos casos o aumento da albumina é consequente do aumento da permeabilidade renal. Bom, falando agora sobre os tratamentos, o tratamento ele provavelmente será focado naquilo que está causando a insuficiência renal e por isso poderá variar. No entanto, existem algumas recomendações que são gerais para o tratamento dessa doença. Uma delas está na mudança da dieta, que deve ser feita uma restrição alimentar e de líquidos, com o objetivo de reduzir a acumulação de toxinas que são normalmente eliminadas pelos rins, e com medicamentos também. Os antibióticos eles podem ser prescritos para tratar ou prevenir infecções que podem estar causando ou agravando a insuficiência renal. Os diuréticos podem ser usados para ajudar os rins a eliminar os líquidos, e o cálcio e a insulina podem ser receitados para ajudar a evitar uma acumulação perigosa de potássio no sangue, já que os rins não vão estar funcionando bem, então com isso pode acabar resultando numa acumulação de potássio no sangue. Esse tipo de tratamento com medicamentos e dietas é chamado de tratamento conservador renal, que é aquele que são adotadas medidas clínicas para retardar a progressão e prevenir complicações causadas pela doença renal. Porém, com a evolução da doença, os rins podem passar a funcionar muito pouco, sendo necessário iniciar uma terapia de substituição renal. Bom, o primeiro tipo de terapia que oferece essa substituição renal é a hemodiálise. A hemodiálise ela é um procedimento periódico em que é feita a filtragem do sangue por meio de uma máquina, e as indicações para a hemodiálise elas são feitas de forma individualizadas e levam em consideração as necessidades do paciente. E geralmente esse procedimento é feito em clínicas especializadas em nefrologia, 3 vezes por semana, com sessões de 4 horas de duração. E para que a hemodiálise possa ser feita, é necessário viabilizar um acesso vascular, que pode ser um catéter ou uma fístula.
O cateter é um tubo colocado em uma veia do pescoço, no tórax ou na virilha e possui 2 vias que permitem a saída e o retorno do sangue. E já a fístula é uma junção de uma artéria com uma veia no braço ou na perna. E são necessárias 2 punções com agulhas para favorecer o fluxo de entrada e retorno do sangue. E aí o sangue é conduzido até a máquina de hemodiálise por meio de uma linha arterial, passa por um dialisador, que é um filtro de diálise que vai filtrar as toxinas do sangue, e aí essas toxinas vão ser removidas, e então o sangue ele vai ser devolvido ao paciente. Um outro tipo de terapia vai ser a diálise peritoneal. A diálise peritoneal ela vai ser diferente da hemodiálise. Nessa terapia não há necessidade de punção de veias ou artérias e a filtração vai ocorrer por meio do peritônio. O peritônio ele é uma membrana que recobre os órgãos abdominais e funciona como um filtro. E aí, dessa forma, o sangue ele vai ser filtrado dentro do próprio corpo e não vai ser necessário o uso de uma máquina de hemodiálise. E aí, para fazer essa diálise peritoneal, é implantado um catéter na cavidade abdominal e por meio desse catéter é feita a infusão de uma solução de diálise que permanece na cavidade por um tempo, realizando a remoção de substâncias e líquidos que serão posteriormente drenados. E aí existem 2 tipos de diálise peritoneal. A diálise peritoneal ambulatorial contínua, que também é conhecida como diálise peritoneal manual. E essa técnica ocorre quando as trocas da solução da diálise são feitas pelo próprio paciente ou por algum familiar, e aí eles vão ser treinados para fazer essa troca. Ou diálise peritoneal automatizada, que nessa vai ser utilizada uma máquina chamada cicladora, e aí esse equipamento vai fazer a infusão e a drenagem da solução de diálise de forma automatizada. Bom, e por último nós temos o transplante renal. O transplante renal ele vai ser uma das modalidades de tratamento mais completas para a substituição renal, porém ele não representa a cura da doença, é só uma forma de tratamento. E para realizar esse transplante envolve muitas questões burocráticas, muitas regulamentações. Não vai ser todo paciente que vai poder realizar esse transplante. O médico ele vai ter que avaliar todo o caso do paciente para saber se ele poderá receber um órgão ou não. E aí, quando o rim for doado, né, esse rim ele vai ser implantado na cavidade abdominal do paciente e ele vai passar a exercer a função de filtração e eliminação de líquidos e toxinas. E geralmente não é necessário retirar os rins nativos durante o transplante renal. E aí, os cuidados no pós-operatório do transplante de rim devem ser seguidos com muita cautela, porque os pacientes eles vão começar a usar medicamentos imunossupressores. E aí, com isso, ele precisa ser bem observado, porque ele vai ficar muito suscetível a doenças, aos outros tipos de doenças, a infecções. Então, ele precisa fazer todo um acompanhamento médico por causa disso. Então, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada.